Beleza, está gravando. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, as notas de aula essa semana vão falar de trabalho e energia, basicamente, e princípios de conservação. Tá? No meio disso, a gente fala também sobre impulso, né? Impulso que está diretamente ligado à colisão. Então, são assuntos que eu imagino que vocês já tenham visto em Física 1, tá? Só que a gente tem que repetir, né? Porque a gente vai usar depois esses conceitos para corpo rígido, né? Então, para corpo rígido, basicamente são os mesmos conceitos, só que entram alguns detalhes a mais, como energia do centro de massa, essas coisas assim, que uma partícula a gente não se preocupa, tá? Então, começando por trabalho e energia, certo? Apresentar é uma coisa que vocês já viram, tá? Aqui o meu mouse não quer me obedecer. Então, é uma coisa que vocês já viram, tá? Bom, é a vida. Vou fazer assim. Não está indo de jeito nenhum. Vou aqui na setinha. Tá, então olha só. Trabalho é igual a variação da energia cinética, tá? Então isso aqui não é novidade. Então o trabalho do ponto 1 até o ponto 2 é igual a variação, a energia cinética do ponto 2 menos a variação menos a energia cinética do ponto 1, certo? Teorema trabalho-energia, ok? Lembrando que esse trabalho aqui que eu estou falando é o trabalho total do sistema, tá? Não é o trabalho, é o trabalho de todas as forças somados, tá? Esse é o trabalho total, é igual à energia cinética do ponto total do ponto 2 menos a energia cinética total do ponto 1 também, tá? Aí aqui a gente volta ao exemplo 3.2, que a gente tem essa equação de movimento aqui, né? Que a gente achou essa equação de movimento. E essa equação de movimento, como eu falei lá, é muito difícil de você conseguir resolver essa equação diferencial e achar qual é a função horária do ângulo, né? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem problemas que envolvem isso, né, equações que a gente não consegue resolver, etc., a gente tenta partir para o trabalho. A gente tenta partir para trabalhar com trabalho, chega a ser engraçado, né? Mas a gente tenta trabalhar com trabalho e energia para ver se a gente consegue tirar informações do sistema que já que a equação de movimento a gente não consegue achar facilmente, tá? Então, aqui, voltando ao exemplo 3.2, considerando que a bolinha, né, entre aspas, né, aquela partícula, sai do ângulo θ igual a zero e vai até um ângulo θ igual a θ. Ou seja, ela sai do ângulo zero e vai para um ângulo θ qualquer. Eu tenho um trabalho, o trabalho, na verdade, vai ser o trabalho de F1, né, o trabalho de F3 e o trabalho da força-peso. Porque no exemplo 3.2 a gente tinha F1, F3 e a força-peso. Tá? Então, o trabalho total do sistema vão ser os três trabalhos somados. Aí, ao invés de trabalhar com aquela fórmula de força vezes a distância, né, a gente trabalha com a fórmula usando a velocidade, né, que é força, velocidade e tempo. Porque aqui a gente consegue facilmente encontrar a velocidade. A gente até calculou a velocidade lá no exemplo. Então a gente vai fazer os trabalhos para cada força, né? O trabalho de F1, no caso, é zero, tá? E aí você vai ter o trabalho da força-peso e o trabalho da força de F3. Vou botar aqui. E o trabalho de F3, tá? Bom, calculando o trabalho da força-peso, é só jogar a força-peso aqui e escalar a velocidade dt, né? F escalar v dt. Tá? Lembrando que θ.dt, θ. na verdade é dθ dt. Então, dθ dt dt, eu posso simplificar os dt e dar só o dθ.
Tá? Então, essa integral aqui, que era uma integral em dt, como eu tenho θ ponto, ela vira simplesmente uma integral em θ. Tá? Certo? Então, esse trabalho aqui, vai ser justamente isso. Lembrando aqui que é produto escalar, então esse termo aqui vai morrer, né? E aí você vai ter o trabalho da força-peso sendo mgr sendo θ. F3 é dada por isso, né? Quando é a equação 130, e aí o trabalho de F3 vai ser aquilo lá. Tá? Vai ser esse trabalho aqui, menos mr quadrado, ômega quadrado seno ao quadrado de θ. Certo? Então, o trabalho total do sistema é o trabalho da força-peso mais o trabalho de F3, certo? Ou seja, o trabalho total do sistema vai ser mgr seno θ menos mr quadrado, ômega quadrado seno ao quadrado de θ. Aí eu posso calcular a energia cinética também, através da velocidade ao quadrado. No ponto zero, né, θ igual a zero, tem aquilo. E no ponto θ qualquer, para um θ qualquer, eu tenho isso aqui. Lembrando que v ao quadrado é, na verdade, v escalar v, né? É o vetor velocidade escalar ele próprio. Aí eu posso usar o teorema trabalho-energia. Aqui eu tenho o trabalho total do sistema, igual a energia do ponto 2 menos a energia do ponto 1. Ou seja, eu chego a uma outra equação que é dada por essa equação aqui, ó. Θ ponto ao quadrado é igual a isso. Essa equação aqui, qual é a diferença? Por que essa equação aqui é mais palatável, né? Ou seja, por que essa equação é mais fácil de trabalhar com essa equação do que com aquela outra que a gente tinha? Porque aquela outra é uma equação diferencial de segunda ordem. Essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Mesmo ela não sendo linear, né, que você vê aqui, você tem um θ ponto ao quadrado aqui, ou seja, ela é uma equação não linear, ela é uma equação que você consegue trabalhar perfeitamente, né? Então vai ser uma integral chata, mas solúvel, né? Por exemplo, você consegue pegar isso aqui tudo, tirar a raiz disso aqui tudo, jogar para baixo e integrar o θ tranquilamente, tá? Tranquilamente não, né? Mas consegue integrar. Antes você não conseguia achar uma equação de movimento. Agora, com esse teorema trabalho-energia, você consegue encontrar uma equação de movimento. É até interessante para vocês depois tentarem encontrar essa equação de movimento. Tentar integrar essa equação aí, ver se dá para integrar. Tá? Ver se consegue alguma técnica de integração analítica, né? Sem usar método numérico. Ver se você consegue integrar à mão isso aí. Eu não tenho certeza porque eu não cheguei a fazer. Tá? Numericamente é óbvio que dá para integrar, mas analiticamente eu não sei. Depois de vocês tiverem um tempinho, é legal ver se dá para integrar isso aí analiticamente, tá? Talvez transformando fazendo uma substituição e depois umas frações parciais, talvez, mas vai ter uma raiz, não sei. Só vendo mesmo. Eu aconselho a vocês a tentarem empenhar um pouquinho de tempo nisso aí, se vocês tiverem um tempinho, tá? Então, através dessa equação, se eu tenho θ igual a π sobre 2, eu tenho ômega igual a isso. Ou seja, com essa equação eu consigo encontrar a frequência, certo? A velocidade angular, né? Que essa partícula está oscilando. Ok? Isso é bastante interessante também. Então, você mexer com trabalho e energia te dá mais informações sobre um sistema, às vezes, que é muito mais complexo que você trabalhar só com as equações de movimento, né? Só com a segunda lei de Newton. Ok? E aqui eu começo a falar sobre quando um sistema tem forças conservativas e não conservativas. Lembra que as forças conservativas são forças que aceitam uma energia potencial. Você consegue descrever, né? Você consegue escrever um potencial associado a essa força, tá? E as forças não conservativas, você não consegue escrever um potencial escalar associado a essas forças. Então aqui eu dividi em trabalho das forças não conservativas, que eu chamei de Fn, e o trabalho das forças conservativas, que eu chamei de F. Tá? E aí eu posso simplesmente pegar o trabalho das forças conservativas e jogar para o outro lado. Então eu fico com o trabalho das forças não conservativas
é igual à variação da energia cinética menos o trabalho das forças conservativas. Só que eu sei que as forças conservativas podem ser escritas como menos a variação de um potencial escalar. Ou seja, o trabalho das minhas forças não conservativas fica igual ao trabalho da energia. O trabalho das minhas forças não conservativas fica igual à variação da minha energia cinética mais a variação da energia potencial. Só que o que é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial? A própria variação da energia mecânica do sistema. Tá? Então, quando eu tenho o trabalho das forças não conservativas, o trabalho realizado pelas forças não conservativas vai ser igual justamente à variação da energia mecânica do sistema. Tá? Isso, no futuro, vai nos dar outra informação. Qual é essa informação? Se eu só tenho no meu sistema as forças conservativas, o trabalho das forças não conservativas é zero, porque eu não tenho forças não conservativas. Então, se eu tenho só forças conservativas no meu sistema, a variação da energia mecânica no meu sistema é zero. Ou seja, a energia mecânica se conserva. Então, não sei se vocês lembram, mas geralmente a gente fala, quando fala de conservação de energia mecânica, a gente fala, quando o sistema, por exemplo, não tem atrito, tá, a energia mecânica se conserva. Por que a gente fala isso? Porque o atrito é uma força não conservativa. Então, se eu não tenho atrito, tá, se eu tenho um sistema simples, tá, só com forças, força gravitacional e etc., eu não tenho atrito, eu tenho um sistema só com forças conservativas. Então a energia mecânica se conserva. Se eu tiver qualquer tipo de força de atrito, eu vou ter forças não conservativas. Então meu sistema já não conserva energia mecânica. Assim como, por exemplo, se eu tiver perda por calor, por exemplo, eu tenho perda por calor, por quê? Porque eu tenho uma forma de atrito. Então, o atrito é uma força não conservativa. Então, ele gera essa não variação da energia mecânica do sistema. Tá? Então, isso aqui é um resumo daquilo que vocês já viram em Física 1. Se eu tenho um sistema que só tem forças conservativas, esse sistema conserva energia mecânica. Se ele conserva energia mecânica, eu sei que a energia mecânica do ponto 1 é igual à energia mecânica do ponto 2. Então eu consigo facilmente, por conservação de energia, calcular uma série de coisas no meu problema. Beleza? Em seguida, as notas de aula tratam de impulso e impacto. Né? O que é impulso e impacto? O impulso de uma força é definido pela integral da força numa variação de tempo. Certo? Então, por exemplo, um jogador de futebol chuta uma bola de futebol. Ele está fazendo uma força na bola, durante um intervalo curto de tempo. Como ele está fazendo uma força na bola durante um intervalo curto de tempo, a gente diz que ele está dando um impulso para aquela bola, por exemplo. Tá? Então, o impulso é definido pela integral da força no tempo. O impulso é uma grandeza vetorial também. Ok? Se eu quiser o impulso resultante, eu tenho que integrar a força resultante no tempo. Só que como eu sei que a força resultante pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Eu tenho que o impulso é justamente igual, o impulso da força resultante é igual justamente à variação da quantidade de movimento, tá? Certo? E o impulso, ele está diretamente ligado ao que a gente chama de impacto ou choque, né? Que é justamente o princípio de colisões. Né? Aqui eu falo também do coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição ele vai medir, né, o quanto de velocidade eu estou perdendo na colisão. Então, o coeficiente de restituição, ele nesse caso aqui, né, o V2 cosseno θ, V2 cosseno θ2 dividido por V1 cosseno θ1. Ou seja, o coeficiente de restituição, ele é a velocidade, né, ou a energia, a velocidade depois do choque, dividido pela velocidade antes do choque. Tá? Só que essas velocidades é a componente, né? A componente horizontal das velocidades, nesse caso, certo? Se isso aqui fosse ao contrário, se em vez de fosse uma parede, fosse um chão, eu teria as velocidades verticais, né? As componentes, ou seja, são as componentes perpendiculares à superfície que eu estou tendo essa minha colisão, certo? Normalmente, o coeficiente de restituição, ele não é 1.
Normalmente, quando eu tenho uma colisão, né, num cenário real de colisão, eu sempre vou perder energia. Ou seja, se eu vou perder energia, a minha velocidade depois da colisão vai ser menor que a minha velocidade antes da colisão. Isso é natural, tá? Todo sistema, toda colisão praticamente existe perda de energia, mesmo que mínima, sempre existe perda de energia, certo? Só que aqui a gente vai trabalhar às vezes com colisões que vocês às vezes vão se deparar com colisões que a gente chama de perfeitamente elásticas, que são colisões que não perdem energia nenhuma. Então a velocidade depois do impacto, ela vai ser igual à velocidade antes do impacto, tá? Então essas colisões perfeitamente elásticas, elas podem ser trabalhadas de uma forma ideal. De uma forma real, elas não existem, tá? Você nunca vai ter um coeficiente de restituição 1, tá? Você sempre vai ter um coeficiente de restituição menor que 1, ok? Então, tá. Mas em algumas colisões também ela pode ser aproximada, certo? Então, por exemplo, você tem uma colisão uma bolinha aquelas bolinhas esqueci o nome, aquela bolinha elástica que quica, né? Você tem uma colisão daquilo. Você pode considerar uma colisão perfeitamente elástica, porque a perda de energia ali na colisão vai ser muito pequena, né? Então aí entra naquele critério de você desprezar para te facilitar os cálculos, certo? Mas a gente vai falar mais disso depois. Eu falo mais disso nas notas de aulas depois também. Então, como eu tenho que o impulso é a variação da quantidade de movimento, eu consigo escrever dessa forma, consequentemente, eu consigo escrever o impulso como a velocidade inicial e o coeficiente de restituição, tá? Eu consigo achar o impulso através da velocidade inicial e do coeficiente de restituição, certo? Quando eu tenho uma colisão, quando tem impacto, tá? Aí eu faço algumas definições sobre o que é o impacto, né? O que eu chamo de impacto liso, né? Que é um impacto normal, certo? Um impacto paralelo ao normal. Porque todo impacto que eu tiver, todo impacto que eu for estudar, eu sempre posso dividir esse impacto no impacto normal e no impacto de atrito. Tá? O que é o impacto normal? O que é o impacto de atrito? O impacto normal, ele é uma componente do impacto, né? O componente do impulso, certo? Paralela normal, tá? Então, por exemplo, o impulso normal, ele é o impulso aqui, assim, paralela normal. O impulso de atrito é a componente paralela à força de atrito, tá? Então, o impulso da força eu posso dividir sempre no impulso normal mais o impulso de atrito, ok? E aí eu uso a questão das componentes, né, da conservação da quantidade, conservação não, a variação da quantidade de movimento, e aí eu chego a essas questões aqui, tá? Essas equações. Então, se eu tenho um impacto liso, que eu chamo de impacto liso, o que é o impacto liso? É quando o meu impulso de atrito é igual a zero, tá? Quando meu impulso ele é paralelo ao normal, tá? Eu tenho o que eu chamo de impacto liso. Para esse caso, eu tenho que V2 sendo de θ2 é igual a V1 sendo de θ1, que é uma fórmula que basicamente lembra muito, por exemplo, a lei de Snell, né? Essa conservação aqui lembra muito a lei de Snell. E aí você pode fazer essas analogias para lembrar essas relações, tá? Então aí eu falo que, nas notas de aula, que mesmo quando eu tenho um impacto liso, geralmente eu tenho envolvido forças não conservativas. Então eu tenho dissipação de energia, né? Então eu tenho um coeficiente de restituição menor que 1. Normalmente eu tenho isso. Caso eu tenha um choque elástico, né, uma colisão elástica, eu vou ter que o trabalho vai ser igual à variação diretamente da energia cinética, aproximadamente igual à variação da energia cinética, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, e quando o choque é normal, θ1 igual a θ2 igual a zero,
eu tenho que o trabalho eu posso escrever dessa forma através do coeficiente de restituição. Tá? Continuando, aqui eu defino também o que é o impulso angular. Tá? Aqui eu defino o que é o impulso angular. O impulso angular, ele nada mais é do que a integral do momento da força no tempo. Aí eu defino o impulso angular, certo? Que eu posso escrever ainda como dessa forma aqui, ou seja, o impulso angular ele é igual à variação do momento angular. Tá? Aqui faltou uma setinha no impulso. Tá? Aí eu faço o exemplo 3.6, que eu trabalho justamente com essas questões de conservação de energia, né, perda de energia, etc., que é interessante vocês fazerem. Então a gente discute ele na quarta-feira, a gente discute melhor ele na quarta-feira. Tá? É importante que vocês façam ele, que quarta-feira a gente faz junto e a gente discute os resultados dele. Não vou falar dele agora, tá? Que eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. E aí quarta-feira a gente discute mais ele. E a gente entra nos princípios de conservação. Os princípios de conservação na física, em geral, são muito importantes, porque é através dos princípios de conservação que a gente consegue simplificar uma série de problemas que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, existem vários princípios de conservação. Aqui a gente vai falar de alguns. Então, o primeiro princípio de conservação que eu falo, quando a resultante das forças é igual a zero. Isso aqui é uma velha conhecida de vocês, tá? A velha conhecida de vocês, que se a resultante das forças é igual a zero, eu tenho que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Ou seja, eu tenho conservação da quantidade de movimento. Então, se eu tiver uma resultante, se eu tiver equilíbrio, eu consigo conservar a quantidade de movimento. E isso aqui facilita muito, por exemplo, para você trabalhar com determinados problemas que envolvem contravelocidade, etc. Isso aqui é muito importante, né? Mas aqui vocês já trabalharam bastante o equilíbrio também, imagino que no curso de estática vocês tenham falado bastante sobre equilíbrio, tá? Outra conservação, aí aqui eu faço outro exemplo, o exemplo da mola, que a gente pode fazer também na quarta-feira, tá? É interessante vocês refazerem. Mas é um exemplo simples, parecido com o que vocês já fizeram em Física 1. Então, eu acho que vocês não vão ter problemas para fazer esse exemplo, mas se vocês tiverem quarta-feira, a gente comenta sobre eles. Aqui também eu falo que quando a conservação do... Se eu tenho o momento da força igual a zero, se o momento da força é igual a zero, eu tenho conservação do momento angular. Tá? Então, a conservação do momento angular também é muito importante. Tá? A conservação do momento angular é extremamente importante. Um resultado, por exemplo, da conservação do momento angular é que se o momento angular se conserva, o meu movimento está preso num plano. Então, isso é interessante saber. Né? Por exemplo, eu tenho as órbitas dos planetas. Então, eu tenho lá a órbita da Terra em torno do Sol. Ok? A órbita da Terra em torno do Sol conserva o momento angular. Então eu sei que essa órbita está presa numa trajetória elíptica, ou seja, ela está presa num plano. Então a conservação do momento angular é muito importante para isso, para a gente saber se o movimento está no plano ou não. Ok? Aqui também eu falo da conservação da energia cinética, né? Se o trabalho for nulo, eu conservo energia cinética. E o caso que eu falei já do trabalho das forças não conservativas for nulo, eu conservo energia mecânica. Tá? Então, esses princípios de conservação a gente vai usar muito para a solução de problemas. Tá bom? Vocês vão usar bastante para a solução de problemas. Não só aqui no curso, como em todas as outras disciplinas que envolverem energia, envolverem força, envolverem tudo isso, vocês vão usar princípios de conservação para resolver problemas. Tá bom? Então, essas são as notas de aula. Eu quero que vocês façam os exemplos, tá? Quarta-feira a gente discute aquele exemplo do pêndulo, do choque lá do pêndulo, que é interessante. E caso vocês não entendam outros exemplos também, na quarta-feira, tentem refazer, que na quarta-feira a gente discute esses exemplos e qualquer outras dúvidas que vocês venham a ter tido
com as notas de aula. Tá? Hoje, alguém tem alguma dúvida? Professor, para mim está tranquilo. Acredito para mim também, mas... Acredito que esteja, porque são coisas que vocês já viram. Não tem novidade nenhuma aqui. Então, acredito que seja tranquilo. Mas, de qualquer forma, quarta-feira, se aparecer alguma dúvida até quarta-feira, a gente discute na aula. E quarta-feira a gente discute também aquele exemplo. Então, refaçam os exemplos. Eu ainda estou devendo para vocês, se não me engano, a gravação da última aula, de segunda-feira passada. Se não me engano, eu ainda não botei. Eu esqueci de botar. Não, esqueci de botar, não, né? Logo depois eu fiquei sem internet, aí esqueci completamente de colocar, tá? E aí eu coloco a de segunda-feira passada e já coloco a de hoje também, hoje mesmo à noite, tá? E amanhã de manhã eu já vou disponibilizar a lista para vocês. Vocês só vão me entregar na outra sexta, não essa sexta dessa semana, só na outra sexta. Eu vou botar 4 exercícios, mas ela vai ser para outra sexta, tá legal? E aí essa lista vai envolver coisas que a gente viu na semana passada e coisas que a gente está vendo nessa semana agora, tá bom? Vai ser a lista que vai ter trabalho, energia, princípio de conservação, momento angular. Eu vou pegar exercícios que envolvem todas essas coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço desculpa para vocês pela ausência aí nesses dias, mas acredito que agora a gente consiga ter nossas aulas normais, né? Eu estou num ponto da casa que eu tenho internet, então não tem internet na casa inteira, mas em alguns pontos eu tenho, então eu consigo vir para cá para dar aula para vocês, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, se der problema na internet, agora eu estou perto do IPRJ, eu posso ir lá trocar ideia com segurança para ele deixar eu entrar e dar aula para vocês. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, até quarta-feira. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, mestre. Falou. Então.